Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos conversar sobre a Poética de Aristóteles. A Poética é um pequeno livro, deve estar em torno de umas 60 páginas. Você pode ler com tranquilidade, tem tradução para o português. A Poética trata-se, na verdade, da primeira teoria sobre o teatro. É um texto que mais influenciou no decorrer da história, o teatro e a teoria do teatro. Neste texto, a Poética, é tratada a questão da origem da tragédia no teatro grego. Tá? A tragédia, no teatro grego, ela há de surgir de um princípio comum presente em todas as artes, segundo o Aristóteles, que é a imitação. A imitação, neste caso, seria algo presente no ser humano. Seria uma forma de aprender as primeiras noções sobre o mundo circundante, o mundo à nossa volta. E diferencia os humanos dos demais animais. E mais uma coisa, a imitação ela tende a provocar prazer. O prazer presente na imitação está em observar a imitação de algo que conseguimos assimilar, algo que nos é familiar e análogo com algo outro, com que se vê a semelhança na realidade. Tá? Estamos falando da mimesis. Mimesis é imitação, que é uma atividade ativa e criativa deste humano. E tem um objetivo, segundo Aristóteles, um objetivo bem claro, que é a catarse. E nesse tocante, gente, vai se assemelhar muito, vai se aproximar muito a teorias recentes do século XX, presentes na psicanálise e outras. Mas prossigamos. A catarse. O que eu quero dizer quando eu falo em catarse? Eu estou falando de uma descarga emocional, de uma forte descarga emocional provocada pelo drama que é representado ali no palco. Então o drama está ali, mas quando eu observo aquele drama, eu ponho para fora as minhas emoções, minhas próprias emoções, ao presenciar aquele drama. Então é esta que é a catarse. E já a mimesis é a imitação de uma praxe. A praxe é uma prática, uma ação. Tá? Agora, vamos entender uma coisa. A gente há de falar da noção de eu. Tá? Quem sou eu? Eu, Silvério, o eu que você está aí me vendo. Só que essa noção de eu é diferente hoje do que era no quarto século a.C. para Aristóteles. Para os gregos, as ações praticadas pelo sujeito hão de compor esta noção de eu. O eu é externalizado. O meu eu é aquilo que eu pratico, aquilo que eu faço. São as minhas ações sobre o mundo. Já hoje não. A noção de eu é muito interior, interiorizada. Então é uma diferença importante nessa questão do eu que vai estar presente aqui nessa análise da poética. Gente, se você estiver gostando, deixa o seu comentário aí que eu quero saber a sua opinião. E se inscreve no canal também, gente. Então, vamos prosseguir. A poética é poesia. Vamos pensar assim, poética é poesia. E o que eu vou tratar? Quais são as formas de poesia tratadas na poética? Olha, basicamente, tá, eu vou tratar da épica e da tragédia. Tá? Basicamente essas duas. A tragédia é vista como superior à épica. Veja bem, na tragédia eu tenho alguns elementos presentes que não se encontram na épica. E esses elementos vão tornar a tragédia representada no teatro grego, né, superior à épica. Por exemplo, a presença da música, a presença de todo o espetáculo, o tempo mais curto, mais compacto. Gente, vamos pensar no teatro.
uma peça como Édipo Rei, vocês já devem ter escutado sobre a peça de Édipo, não? Então ele vai se encaixar na tragédia. Por sua vez, a épica são textos muito longos que não dá para você representar num palco. Na epopeia, você tem um grande exemplo em Homero, você vai ter a Ilíada, você vai ter a Odisseia, são textos maiores. Vamos lá, vamos trazer, tentar passar isso aqui. Esses textos, eles eram originalmente orais. As pessoas memorizavam, havia aqueles que memorizavam esses poemas e os recitavam. E são muito grandes, demorariam um intervalo de tempo grande. Seria como se você comparasse hoje um filme do cinema, que muitas vezes não chega a 2 horas, com uma novela de um canal de televisão que às vezes dura o ano inteiro, passando ali com várias histórias sendo contadas ao mesmo tempo. Se você fosse, inclusive, pegar uma novela enorme e um filme no cinema, Aristóteles, se vivo fosse hoje, diria que o filme no cinema é superior à novela, justamente por ser mais compacto, tá? Ter um tempo menor, ser mais fácil das pessoas armazenarem em suas memórias o conteúdo passado naquele filme. Mas vamos lá. Então ele vai entender que a tragédia é superior à épica, por esses 3 elementos, pela presença da música, pela presença do espetáculo e por tempo ser mais curto. A música e o próprio espetáculo em si são auxiliares no efeito provocado na plateia. A tragédia possui maior vivacidade que a épica, bem mais viva, justamente por esses elementos que eu estou trazendo para vocês. Essa tragédia há de possuir uma maior unidade de ação, justamente por ser mais compacta, de ter o espetáculo, de ter a música, então possui uma maior unidade de ação. E tende a produzir de modo mais completo que a épica o efeito próprio da poesia. Aí você me pergunta, professor Silvério, qual é este efeito próprio da poesia? Tá bom? Tá? A catarse. Ou, dito de outra forma, o prazer originado na purificação dos sentimentos. Tá? Aí você vai me dizer, mas quais sentimentos? Olha, basicamente 2, no caso da tragédia. Você tem, por um lado, a piedade, ou, se você preferir, compaixão. Tá? É você se colocar no lugar do herói. Veja, a tragédia tem um herói. O herói, naquele drama, ele está sofrendo ali. Há várias situações que podem ser prejudiciais ao herói que você está acompanhando. Então você se coloca no lugar do herói, no decorrer da peça de teatro, e você sente piedade para com esse herói. Você sente compaixão para com esse herói. E o segundo elemento muito forte na tragédia é em relação ao futuro, ou seja, o que vai ocorrer no final, a conclusão da tragédia. Então você passa a ter uma sensação de temor, de medo pelo que possa ocorrer com o herói. Entendeu? Então são os principais sentimentos presentes na tragédia, dos quais você vai sofrer um processo de catarse. Tá? Você vai pegar esses sentimentos seus e vai colocar ali no herói, naquela peça de teatro. Tá? O primeiro deles é a piedade ou compaixão para o que o herói está vivendo naquele momento. E o segundo é o medo, o temor para o que possa ocorrer no final da peça, no futuro do herói. Aí, vamos lá. O tempo. O tempo menor tá, presente na tragédia e o tempo maior presente na epopeia. Tá? A tragédia é mais compacta, e justamente por ser mais compacta, é mais bela. E aí lembra, atualizando, tá? O que seria mais belo para você? Um filme que você foi ver no cinema, 2 horas, chega princípio, meio e fim, 2 horas, você chega, você consegue contar para uma pessoa no bar sobre o filme que você acabou de ver. Ou aquela novela que dura 1 ano, quando não dura mais de 1 ano, com vários episódios, de segunda a sábado. Tá? Você com certeza não vai conseguir contar ao final da novela, toda a novela, tudo que ocorreu, porque você não vai conseguir armazenar tudo aquilo na sua memória. Tá? O que Aristóteles está colocando
É que pelo tempo ser mais compacto, torna a peça mais bela. Aí você vai pegar, como eu falei no início, alguns exemplos de epopeia. Você teria, no caso, Homero, o grande Homero, com a Ilíada e a Odisseia. Não vou entrar nos pormenores se Homero realmente escreveu ou não escreveu, se foram outras pessoas. Não, vamos deixar isso para outro momento. Vamos pegar agora só o normal, o senso comum, depois a gente faz uma discussão crítica em outro momento. As obras de Homero seriam a Ilíada e a Odisseia. Tá bom? Deixando um parentezinho para um momento futuro a gente discutir essas duas obras, tá? De uma forma mais crítica. E no caso da tragédia, nós podemos citar o grande Sófocles. O Sófocles é o autor da peça Édipo Rei e também de Antígona, entre outras peças. Agora, existe a possibilidade do Aristóteles ter abordado também a comédia. Porque no teatro grego você tinha a tragédia e você tinha a comédia. Não nos chegou o seu livro sobre a comédia. Há uma polêmica se ele escreveu ou não. Minha opinião é que ele escreveu sim, essa obra se perdeu. Há referências dentro das obras que nos chegaram de Aristóteles sobre a comédia. Então, já que essas referências, e pela personalidade de Aristóteles, ele ser muito detalhista, ele não teria deixado de escrever sobre a comédia, uma vez que ele escreveu sobre a tragédia. Existe até um livro, que virou filme, de Humberto Eco, O Nome da Rosa, que aborda justamente uma trama na Idade Média sobre a existência desse livro, sobre a comédia, a poética, especificamente a comédia, em que o livro se encontraria numa determinada biblioteca e por causa da existência desse livro, vários assassinatos ocorrem no transcorrer do livro e no transcorrer do filme, tá? O Nome da Rosa. Muito interessante, recomendo a leitura e também ver o filme. Mas vamos lá, existiu a comédia dentro da poética? Eu penso que sim, gente. E vou mais. Eu vou dizer que, seguindo o pensamento de Aristóteles, a comédia seria também superior à epopeia. E por quê? Por causa do tempo, gente. A comédia e a tragédia se dão num tempo mais curto, tem espetáculo, tem música, os dois. Então, pelos mesmos motivos, a comédia seria superior à epopeia. E veja, tanto na epopeia, tanto na tragédia, você tem a catarse de seus sentimentos. Só que no caso da tragédia, por ser mais compacta, essa catarse ocorre de modo mais eficaz do que na epopeia, que é mais longo, que não tem instrumentos auxiliares, como a música, o espetáculo ali. E eu falei ainda há pouco que essa purificação, essa catarse, ela vai ocorrer na tragédia em relação aos seus sentimentos de piedade, compaixão para com o herói, que o herói está sofrendo hoje, que ele está vivendo, e de temor, de medo para o que vai ocorrer no futuro desse herói. Beleza? Então, qual seria a catarse, qual seria a emoção forte que você está liberando numa comédia? Rir. O ato de rir. Veja que pode ser uma coisa até muito reprimida também. E ali você está soltando os seus risos. Tá? Você está se divertindo, está rindo. Tá? Essa é a catarse presente na comédia. E veja, como falei, tá? Superior à epopeia. E essa catarse do rir nos vai trazer uma purificação na tendência humana de rir. Entendeu, gente? Isso provavelmente é o que estaria presente no livro perdido sobre a comédia. A tragédia é um gênero literário, tá? E tem uma estrutura como tal. E essa estrutura deve possuir obrigatoriamente um início, um meio e um fim. Gente, isso que eu estou falando, você pode aplicar em qualquer filme,
que você vai ver no cinema. Você pode aplicar hoje ainda a qualquer peça de teatro. E, inclusive, o nosso senso comum já utiliza isso. Muitas vezes, quando a gente diz que esse filme foi bom, aquela peça foi boa, é que a gente conseguiu perceber o início, o desenrolar da história, o meio e um final. Quando o final não é satisfatório, você sai falando mal daquela obra de arte. Mas vamos dar prosseguimento. A tragédia, da mesma forma que a comédia, claro, né? Ela vai possuir um princípio, um meio e um fim. Obrigatoriamente, toda obra de arte. Se eu for escrever um livro hoje, tem que ter um princípio, um meio e um fim. Essa é a maneira clássica de você fazer. E aí, veja, eu vou falar um pouco mais sobre o início e sobre o fim. Vamos começar pelo início, claro está, não? O espectador, tá, aquele que está diante da obra de arte, seja um filme que você vai ver no cinema, uma peça de teatro, no caso de Aristóteles está falando especificamente da tragédia. No livro Perdido, sobre a comédia, ele falaria a mesma coisa sobre a comédia. Então esse espectador ele deve encontrar uma razão, gente, isso é muito importante, uma razão para o início daquela história, para o início daquela peça de teatro, que marca o surgimento das primeiras ações e de todos os fatos ali narrados. Ou seja, qual a razão que você vai dar para essa pessoa, esse espectador, tá, de começar tudo aquilo, de começar aquela peça de teatro, seja uma tragédia, uma comédia, de começar aquele filme. Você tem de dar uma razão, logo no início, tá? Uma razão que justifique os fatos que vão dar prosseguimento até o final da obra. E deve proporcionar entendimento e evitar que o espectador tenha aquela sensação até muito desagradável de se auto-perguntar como tais fatos poderiam de fato ter ocorrido. É horrível, não? Você está ali começando a ver aquela peça de teatro, aquele filme no cinema, e de repente você começa a se perguntar, mas isso é possível? Como de fato isso seria possível? Tá? Como isso poderia de fato ocorrer? Então esta pergunta eu não posso ter. Então aquele que escreve a peça deve evitar que o espectador faça essa pergunta. Entendeu? Tá? Ou seja, como tais fatos poderiam de fato ter ocorrido? Essa pergunta eu não devo fazer. E para eu não fazer essa pergunta, vai depender do roteiro. Já no final. O final deve ser entendido pelo espectador como satisfatório. Você tem de sair dali e dizer, pô, legal, valeu, o final foi bom. Tá? E o espectador não deve fazer uma outra pergunta. Veja, no início, eu não devo perguntar como aqueles fatos de fato poderiam ter ocorrido. E no final, tá? Eu não posso fazer jamais a pergunta sobre o que vai ocorrer depois. Segundo Aristóteles, eu tenho que me dar por satisfeito. Tipo, você vai num jantar, você vai comer, quando termina o jantar, você não pode estar pensando, pô, o que eu vou comer agora? Será que eu vou passar no bar da esquina e fazer um lanche? Não! Você tem que sair dali satisfeito. Você sai satisfeito do jantar e você sai satisfeito do filme e da peça de teatro. Você não pode ficar perguntando, e agora? O que vai ocorrer depois? Não, segundo Aristóteles, não. A obra, ela deve possuir um limite apropriado, um limite de tempo, gente. A beleza está vinculada ao tamanho desta obra. O tempo, se ele for muito pequeno, ou também o seu oposto, se ele for muito grande, há de afetar negativamente a apreciação da obra pelo espectador. Então você tem um tempo correto, que não pode ser muito longo e não pode ser muito pequeno. Há um tempo, portanto, que é ideal para a obra. E deve ser respeitado para não gerar a fadiga, o cansaço. Para os fatos ali narrados possam ser retidos na memória. O efeito esperado na tragédia. O efeito e causa final é a purificação do espectador. E aí entra o telos. Telos é a finalidade muito presente na obra de Aristóteles. A teleologia. Tudo caminha para um fim, tem um propósito, uma finalidade. E a finalidade de uma peça de teatro é sempre essa catarse.
É sempre essa purificação daquele que está vendo a peça de teatro. Então é uma catarse mental e emocional. O objetivo moral de purificação das emoções do espectador. Como eu falei no caso da peça de teatro voltada para a tragédia, é a piedade e a compaixão pelo que o herói está vivendo. E o temor e o medo pelo que ocorrerá ao final. E no caso da comédia, o rir, tá? O riso. O objetivo direto da tragédia é provocar no espectador as emoções e sentimentos passados e presentes, enfrentados pelo herói, o herói da peça, do filme, e temor pelo sofrimento futuro, tá? Que será enfrentado ainda pelo herói. Tá? Na cabeça do Aristóteles é isso, e toda a metodologia clássica de você trabalhar uma peça de teatro, tá? É baseado nisso. Então, Platão e Aristóteles, vamos fazer uma parte rapidinho dos dois, tá? Para os dois, tanto Platão quanto Aristóteles, a tragédia provoca piedade, compaixão e temor. Sim, o Platão vai ter essa mesma opinião, tá? Que hão de estimular as emoções do espectador. Mas aí a diferença entre Platão e Aristóteles é a seguinte. O Platão, ele há de entender que, na medida em que a peça de teatro provoca tais emoções no espectador, ela tende a tornar mais emotivos os fracos. Tá? E justamente por causa disso, o Platão vai combater a tragédia, vai combater este tipo de obra de arte. Já o Aristóteles não, o Aristóteles pensa diferente. Ele entende que o efeito da tragédia não é tornar mais emotivos fracos, não é isto, tá? O efeito é justamente a purificação destas emoções. Então, purificar as emoções é o efeito da tragédia e da comédia, que é o trabalho perdido. Tá? O fim último, o telos, a finalidade, é o prazer, segundo Aristóteles. O prazer provocado pelo alívio das paixões. Beleza, não, gente? E quando eu falo numa peça de teatro ou num filme, dentro da concepção de Aristóteles, eu tenho de pensar no enredo da peça e tenho de pensar em tudo mais que a peça possui. Olha, o Aristóteles vai dizer o seguinte, em primeiríssimo lugar é a narrativa. Tá? A narrativa é o principal, o enredo, a narrativa. Então, em primeiro lugar. Em segundo lugar, somente aí, após eu ter uma boa narrativa, é que eu vou me preocupar com os caracteres dos personagens, com o ambiente da peça, com as músicas que vão estar presentes e com todos os demais acessórios. Então, esses elementos todos que vão compor a peça são muito importantes. Tá? Eles não são tão importantes quanto a narrativa. A narrativa, que é o enredo da peça, está sempre em primeiro lugar. Então, eu tendo uma boa narrativa, um bom enredo, então eu vou trabalhar esses elementos da peça. Aristóteles, na Poética, ele deixa de lado a interpretação moralista da arte. Não, nada de ver a arte de uma forma unicamente moral. Não. Ou algo imitativo da realidade? Não é meramente isso. Ou mera reprodução? Também não. Mera cópia, ou pior ainda, cópia da cópia, como quer Platão? Não. É muito mais que tudo isto. Tá? Aristóteles entende que a poética está vinculada a uma necessidade humana de purificar as suas emoções, e as suas emoções mais fortes, que no caso da tragédia, como eu venho explicando desde o início, é a piedade ou compaixão, como você preferir chamar, e o temor, ou medo. E no caso da obra perdida, a comédia, seria o rir. Tá? Soltar, que é uma emoção muito forte. Se não foi numa comédia, quando você riu a ponto de chorar, tá? É uma emoção muito forte. Tá? Então é isso que você está purgando ali. Tá? E isso é muito importante para nós, seres humanos. Então Aristóteles vê sempre um aspecto positivo, tanto no teatro vinculado à tragédia, tanto no teatro vinculado à comédia.
tá? Na epopeia, em qualquer obra que você possa representar. Então essas obras de arte têm um aspecto positivo para Aristóteles. Enquanto para Platão não, é a cópia da cópia. Ele vê ali como uma coisa negativa. Inclusive, apesar de Platão reconhecer que essas emoções vão estar presentes, ele vai dizer que essas emoções vão tornar as pessoas mais emotivas. E pior ainda, vão tornar os mais fracos mais emotivos. Então Platão há de combater, tá? O teatro grego, a tragédia, a comédia e essas obras de arte. Gente, livrinho fino, que nos chegou até os nossos dias, em torno de 60 páginas, vale a pena você ler, e você não vai encontrar a parte da comédia porque foi irremediavelmente perdida, mas a opinião do professor Silvério é que foi escrito, e eu já coloquei a minha opinião sobre o que estaria ali presente na comédia. Ou seja, que a comédia seria superior à epopeia, que teria um caráter também catártico, de purgação, de purificação, e que seria de uma forte emoção, que seria o riso, seria a emoção de rir, né? E, no mais, os elementos da peça, e muito se assemelharia à tragédia, tá? Todos os elementos de palco. Beleza, gente? Na opinião do professor Silvério, este livro existiu e se perdeu. Mas é uma questão polêmica. Olha, muito obrigado pela presença até aqui e até mais.